Bom dia a todos, hoje sábado, 25 de abril de 2020, damos sequência à nossa quarentena espiritual, 32º dia, vamos dar início orando ao Senhor. Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós estamos gratos a Deus por poder iniciar o nosso dia diante do Senhor. Agradecemos pelo Teu amor, ó Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção nesses dias, ó Pai, nessa semana que se encerra hoje, ó Pai, e rogamos para que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo a Tua palavra a cada um de nós. Abençoe o nosso dia, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos continuando, então, a tratar da 10ª aparição de Jesus ressurreto, assim observada por nós, dessa vez aos 11 discípulos, e já tratamos, ou temos tratado os 2 vídeos anteriores já sobre esse tema, que tem como um tema central a Grande Comissão, aquele texto famoso da Grande Comissão. Antes de ontem, nós falamos sobre a razão primária da concessão do Espírito Santo às nossas vidas. Jesus disse que desceria poder do Espírito Santo. E nós pudemos estudar que o objetivo disso, a razão disso, é para que sejamos testemunhas. Foi isso dito aos discípulos naquela época, ou naquela ocasião. Vocês vão ser minhas testemunhas, os mártires do Evangelho. Isso antes de ontem. Ontem nós demos uma ênfase maior à questão da definição do que é ser testemunha na prática. E vimos que ser mártir é não recuar nem negar quando solicitado a dizer a verdade. Então eu não nego a verdade, eu não recuo jamais, nem omito aquilo que eu sei que é verdade. E isso, obviamente, pode trazer consequências e sofrimentos a mim, mas por amor a Jesus eu sou testemunha. Nós vimos que, diante da nossa fragilidade, como pecadores que somos, por natureza, nós teríamos dificuldade de sermos testemunhas tão fiéis assim. Por isso nos foi dado poder do Espírito Santo, que nos capacita não só a crer verdadeiramente no sacrifício de Jesus, mas também a frutificar. Lembra que nós dissemos sobre o desenvolvimento do nosso ser modelado por Jesus através dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito, que são várias caracterizações ali, desde o amor até o domínio próprio. E também, não só crer, não só modelar a nossa vida através do fruto do Espírito, mas também servir a Deus com os nossos dons. Então nós estudamos nesses 2 últimos dias que ao invés de pedir e de ser servido e de determinar e de querer isso ou aquilo, a ressurreição de Cristo traz uma mensagem de que nós devemos servi-lo. Nós devemos servi-lo. Como? Como testemunha, como mártir. E começando, nós falamos ainda de nós, de dentro de nós, para depois nós, através do nosso testemunho, uma vez que a nossa vida foi moldada, nós podermos levar a palavra que tanto nos influenciou. Hoje, nós vamos discorrer rapidamente sobre os demais textos paralelos. Eles são bem curtinhos, 1 ou 2 versículos cada um. E eu quero começar com o texto de Mateus, capítulo 28, que é o que está na sequência aí. Mateus, capítulo 28, finalzinho do Evangelho de Mateus, é o encontro de Jesus ressurreto, é a mesma ocasião, narrada de uma outra forma, mas é a mesma ocasião lá de Atos 1, de 6 a 9, quando diz, versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nós aprendemos na visão de Mateus, aqui da ressurreição de Jesus, para aplicar às nossas vidas, é que o encontro com Jesus ressurreto me leva ou exige trabalho de mim. Exige trabalho de mim.
Veja a ênfase que nós já sabemos no versículo 19, o ide. E veja de novo no versículo 20, eu vos tenho ordenado. Então, algo interessante aqui nós precisamos cuidar, porque se é verdade que os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, também é verdade que eles receberam poder, mas não autoridade para fazer o que quisessem com esse poder. Isso é interessante, e as pessoas têm usado, ou achado que têm usado, porque muitas vezes nem é dom espiritual, né? Tem desejado usar da forma que melhor lhe apraz. Mas olha o que o texto diz quando é ordenado que esses dons fossem colocados em trabalho. Jesus não diz assim, vocês têm autoridade agora. Pelo contrário, antes de dizer, ide, e com os dons espirituais, com o poder do Espírito Santo, vão trabalhar, vão testemunhar por mim, Jesus diz, toda a autoridade me foi dada, não lhes foi dada. Então, nós não podemos confundir ter poder do Espírito Santo e ter autoridade sobre esse poder para fazer o que eu quiser. Quem tem autoridade sobre tudo, sobre todos, no céu e na terra, portanto sobre nós também, é o Senhor Jesus. E Ele manda, Ele ordena, Ele exige, faça assim por mim, vá testemunhar, vá levar as boas novas do Evangelho, vai proclamar o Evangelho. Você vê aí o ide, imperativo, aquilo que eu tenho ordenado, então há uma exigência aqui. Então, uma lição rápida aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, sobre a mesma cena lá de Atos 1, 6 a 9. Só que Mateus quer dizer, olha, agora vocês vão, estou ordenando, porque eu tenho autoridade, disse o Senhor Jesus. Vocês têm poder concedido por mim, não é natural de vocês. Eu concedi poder do Espírito Santo, mas quem ordena e comanda todas as coisas, quem tem autoridade, sou eu, o Senhor Jesus. Portanto, saibamos usar os dons conforme a autoridade do Senhor Jesus. Segundo, vamos lá para o texto agora de Lucas. Está Marcos aí, mas nós vamos lá no de baixo, no de Lucas primeiro, capítulo 24. Um outro paralelo, novamente digo, é o mesmo cenário, né? Mas com outra visão de Lucas, no capítulo 24, versículo 51. O finalzinho, 50 para frente, né? Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles. Então Jesus está subindo, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Nós falamos muito no texto de Mateus sobre a autoridade, para nós não confundirmos ter poder de Deus e achar que por causa desse poder eu tenho autoridade sobre esse poder, eu faço o que eu quiser dele. Não, a autoridade é do Senhor Jesus. Mas a Bíblia é tão rica e tão bonita que ela se completa toda. E Lucas mostra essa questão de autoridade para nós não confundirmos a autoridade de Jesus com autoritarismo. Tá? Jesus tem autoridade e exerce autoridade, mas sem exigir, né, como dizem por aí, sem descer goela abaixo, faça isso aqui que eu estou mandando, e se não fizer, vocês vão ver só. Há uma exigência, realmente também há uma cobrança, mas a obediência, nós vamos ver que ela, quando é dominada pelo Espírito Santo, ela não é feita com o olhar de quem está agindo com autoritarismo sobre nós, e sim com quem tem autoridade. E a correspondência, naturalmente, é em obediência, e não obediência murmurando, reclamando, né? Como quem não está gostando, bom, está sendo exigido isso, então eu vou cumprir, porque é ordem, então eu vou cumprir. Não. Nesse texto nós vemos que quando Jesus estava sendo assunto aos céus, depois de dizer ide, depois de dizer eu que tenho autoridade e vos mando que vá e pregue o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os, é isso que eu tenho ordenado, a reação dos discípulos não são de, é agora, hein? A obrigação que eu tenho agora, que fardo, que peso. Não, veja que eles voltam adorando, eles voltam
em grande júbilo, versículo 52, e louvando a Deus e mantendo presença, estavam sempre presente no templo. Então, não confunda autoridade com autoritarismo, porque se você acha que Jesus está sendo autoritário demais sobre a sua vida, talvez nem o Espírito Santo ainda tenha sido derramado sobre a sua vida. Aqueles que recebem o Espírito Santo, recebem a ponto de corresponder à autoridade de Jesus com prazer, com naturalidade, com vontade, como os discípulos, adorando, rejubilando, presentes no templo, desejo de estar no templo, adorando, louvando a Deus. Ok? Não é interessante isso? Eis que me foi dada a autoridade, Mateus. Alguém pode dizer, agora vou ter que cumprir, porque é ordem. Mas Lucas, na mesma cena, fala assim, olha, mas os discípulos voltaram pensando assim, que seria um fardo, que seria custoso demais, né? Como diz o mineiro. Pelo contrário, eles voltam, é isso que é para obedecer? Eu tenho Espírito Santo, naturalmente eu correspondo com alegria, é isso mesmo que eu quero. Não é autoritarismo que exige sem um motivo coerente, simplesmente por mandar, não. É porque eu vou gostar de fazer o que está sendo mandado para eu fazer. Interessante demais. Por fim, o texto de Marcos, capítulo 16, eu encerro essa 10ª aparição, olhando um pouquinho para o texto de Marcos, capítulo 16, de 14 a 18, Marcos traz uma ideia, um fato, que ele é o único a narrar. Tá? Marcos 16, a partir do 14, tá? Até o 18. Do 14 até o 17 vai dizer mais ou menos aquilo que os outros evangelistas já disseram. Ele estava à mesa, versículo 16, ide por todo mundo e pregar, quem crer e for batizado será salvo. Mas olha o 17 nenhum outro tinha dito ainda sobre isso. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, ou seja, os discípulos vão acompanhá-los. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Tá? Veja que essa ideia a gente ainda não havia visto nos outros evangelhos. Então Marcos é o único que acrescenta esse poder concedido aos discípulos, acompanhado de sinais. E aqui, muito cuidado para nós não confundirmos também o que seria isso, né? Porque alguém pode dizer, então basta eu sair aí e dizer em nome de Jesus e pega uma serpente. Alguém vai dizer em nome de Jesus, está curado e a pessoa vai curar. Nós já vimos que não é bem assim nesses tempos de pandemia aí. Aqueles, por exemplo, que diziam que curavam todo mundo, não curaram ninguém. Né? Não é assim. Muito cuidado aqui. Obviamente, não está sendo dito aqui que porque eu tenho o Espírito Santo, eu devo meio que desafiar e pegar serpentes e beber coisas mortíferas e sair por aí dizendo eu curo todo mundo, como se fosse um mantra, em nome de Jesus. Se tratam aqui, veja bem, de sinais. E quando a Bíblia fala de sinais, você pode perceber, por exemplo, quanto aos sinais do final dos tempos, eles não ocorrem o tempo inteiro. Sinais não são coisas gerais, generalizadas. Eles ocorrem em determinados momentos para fins específicos. Então tem a pandemia agora, não vai ter pandemia porque é um sinal do final dos tempos, até a volta de Jesus sempre vai ter pandemia. Às vezes não. Às vezes tem, às vezes vai ter algumas catástrofes da natureza aí, não tem tempo todo, mas tem, depois volta, porque são sinais pontuais para determinado fim, para aquele momento específico, ocorridos pontualmente da forma com que o Senhor deseja para esta ou aquela finalidade. Portanto, é possível que até nós, na nossa vida, ou conheçamos pessoas que já passaram grandes perigos por causa do Evangelho, e veja bem que é por causa do Evangelho, porque tudo isso está sendo dito
sob um tema maior da grande comissão, de levar o evangelho, né? Então, né, eu vou pegar na cobra ali porque eu tenho Deus. Com relação a levar o evangelho que nós estamos tratando. Então, é possível que nós mesmos, ou conhecidos nossos, já tenham presenciado situações como esta aqui. Né? Situações difíceis em que foram levar o evangelho e viram graciosamente, de forma sobrenatural, Deus agindo na vida deles e poupando, livrando. Mas não necessariamente sempre ocorrerá. Não necessariamente sempre vai ocorrer assim. Veja que tudo seria possível para aquilo que fosse feito em nome de Jesus. Então há um propósito. Em nome de Jesus não é simplesmente declarar, em nome de Jesus pego serpente. Mas ir em nome de Jesus é ir como um representante, ir em nome de Jesus. Nós somos os embaixadores de Cristo, não somos? É nesse sentido. Para a pessoa também não achar, em nome de Jesus acontece isso. Não acontece. Muitas vezes não acontece, se não estiver dentro do propósito de Deus. Então, pelo nome de Jesus, para o desenvolvimento do Evangelho, esses sinais acontecerão. Quantas vezes, depende da vontade e do propósito de Deus para que isso aconteça. Né? Mas há um consolo para aqueles que vão pregar o Evangelho, para aqueles que vão levar as boas novas em lugares difíceis. Eles vão receber poder do Espírito Santo e os sinais vão acompanhar. Eles vão ver que Deus está presente com eles ali em momentos difíceis. Então não é uma regra, nem uma exceção, mas são sinais que não devem ser generalizados. Obviamente vai acontecer? Não necessariamente, se Deus quiser, mas Ele vai enviar alguns desses sinais, e nós temos visto pessoas terem espíritos imundos expelidos delas. Nós temos visto pessoas irem levar o Evangelho em locais onde não se conhece a língua, e a pessoa tem uma facilidade grande, um dom espiritual de falar aquela língua, de aprender tão facilmente aquela língua. E vejam que falarão novas línguas, diz o texto. Então não é o labachúrias ou palavras que ninguém entende, né? São palavras, são línguas maternas, como está lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, que cada um ouvia na sua língua materna. Então muitos missionários têm facilidade enorme de aprender um idioma dificílimo, mas pelo dom do Espírito para levar a proclamação do Evangelho, eles assim aprendem com facilidade. Não é? O texto diz de pegar serpentes ou coisas mortíferas, beber, algum tipo de mal que eles possam passar, e Deus os livra. Mas às vezes não livra, porque é um sinal e não uma regra. Que Deus assim nos abençoe então, e que nós aprendamos que somos consolados para levar o Evangelho. Nós somos os discípulos de hoje. Somos consolados. Então nós aprendemos sobre a autoridade, mas no texto de Mateus, a autoridade é de Deus, nós temos poder, mas a autoridade é dele. Usemos esse poder que nos foi concedido debaixo da autoridade de Deus, não fazendo o que quisermos. Mas também vimos em Lucas que essa autoridade não soa como autoritarismo, porque o próprio Espírito nos convence a obedecer com prazer à autoridade de Jesus. Eu não faço de forma contrária à minha vontade, eu faço porque eu sou induzido pelo Espírito, e ao mesmo tempo eu sou consolado, porque muitos sinais vão me acompanhar. Deus vai me mostrar aqui e ali que é esse mesmo caminho, que eu estou fazendo o que é certo perante Ele, que é o que Ele deseja através da minha vida, são propósitos dEle, levar a palavra. Essa é a grande comissão. Deus assim nos abençoe e nos use realmente como instrumentos nas suas mãos. Afinal, nós somos criados para o seu louvor, não para outras coisas, senão primeiramente para o seu louvor. E é isso que esse cântico diz. Não há
tão grande como nosso Deus, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Vamos orar? Ó Deus, ilumina a nossa mente, molda o nosso coração para compreendermos o chamado, a vocação feita às nossas vidas, nós que estávamos mortos nos delitos e pecados, mas pela maravilhosa graça fomos alcançados sem mérito algum, e hoje o Senhor nos capacita, melhor dizendo, com o poder do Teu Espírito, não só para crermos, não só para frutificarmos e revelarmos uma vida diferente, mas também para nos valermos dos dons espirituais, do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, no ministério da evangelização, testemunhando como mártires, se for assim preciso, não negando a nossa fé, mas vivendo a verdade, custe o que custar, para que assim a Tua glória seja manifestada nas nossas vidas também, e as pessoas vejam a Jesus em nós. Então nos ajude, ó Deus, somos consolados nessa manhã e aprendemos que é tão bom obedecer à autoridade suprema daquele que realmente a tem, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, cuida dos nossos corações, nos dê um dia de vida agradável na Tua presença, no nome de Jesus. Amém.